E aí, já pararam para pensar que tudo, absolutamente tudo ao nosso redor, é feito de matéria? A água que a gente bebe, o ar que a gente respira, até o celular na nossa mão. Mas como é que a química consegue organizar toda essa variedade? A gente vai começar a desvendar isso hoje, partindo daquela primeira grande pergunta. A matéria que a gente vê, ela é pura ou é uma mistura? Para começar, vamos pensar numa cena supraclássica: água e óleo no mesmo copo. Todo mundo sabe que eles não se dão bem e não se misturam. Mas por quê? O que essa separação tão nítida diz pra gente sobre o que eles são? Essa imagem é a nossa primeira grande pista nesse mistério. Essa é a questão de R$ 1 milhão, né? Pensa nisso como se a gente estivesse criando um mapa para a matéria. Com só algumas perguntas-chave, a gente consegue botar qualquer coisa no seu devido lugar, do sal de cozinha até o ar que a gente respira. Bora começar a desenhar esse mapa? Então, o primeiro passo, a primeira grande bifurcação nesse nosso mapa é essa. O que a gente tem em mãos é uma substância pura ou é uma mistura? Pode parecer simples, mas entender essa diferença é a base, é o alicerce para todo o resto que a gente vai ver em química. E aqui a diferença fica bem clara. Olha só, de um lado, a gente tem a substância pura. Pensa nela como algo com um RG próprio, com propriedades que não mudam. A água pura, por exemplo, sempre vai ferver a 100 graus Celsius no nível do mar. É uma regra. Agora, do outro lado, na mistura, a história é outra. As propriedades mudam. Uma água com muito açúcar congela numa temperatura diferente de uma água com pouco açúcar. A composição dela pode variar. Para ficar bem concreto, vamos pensar no nosso dia a dia. A água, que a gente representa por H2O, o sal de cozinha, que é o NaCl, e o gás oxigênio, o O2, que a gente respira, todos eles são exemplos perfeitos de substâncias puras. Cada um tem sua identidade química, que é única e constante. Ok, substâncias puras. Entendido. Agora vamos mergulhar de cabeça no universo das misturas, que na verdade é o que a gente mais encontra por aí. E o segredo para classificar as misturas é surpreendentemente simples. É só olhar. O que os nossos olhos conseguem enxergar. Mas antes de ir adiante, a gente precisa definir uma palavrinha-chave aqui. Fase. O que é uma fase? Pensa assim, é cada porção de um material que tem uma aparência uniforme, toda igualzinha. Se a gente consegue apontar e dizer, opa, isso aqui é uma coisa e aquilo ali é outra, então a gente está vendo fases diferentes. É um conceito visual bem direto. E com isso em mente, a gente volta para a nossa água com óleo. A gente vê claramente duas camadas, duas aparências diferentes. Ou seja, a gente vê duas fases. E sempre que a gente tem mais de uma fase que dá para ver, a gente chama isso de mistura heterogênea. O prefixo hétero quer dizer diferente. Faz todo sentido, né? E o contrário disso. Imagina colocar açúcar na água e mexer bem. Cadê o açúcar? Ele some. A gente não consegue mais diferenciar o que é açúcar e o que é água. A gente vê uma coisa só, uma aparência totalmente uniforme. Isso significa que a gente tem só uma fase. E isso é uma mistura homogênea. Aliás, a gente também pode chamar de solução. O prefixo homo, claro, quer dizer igual. Então, a regra é clara. Mistura homogênea, uma única fase, tudo uniforme, como água com açúcar. Mistura heterogênea, duas ou mais fases, aparência não uniforme, tipo água e areia. É tudo uma questão de quantas partes diferentes a gente consegue enxergar. Certo, já desvendamos o mundo das misturas. Agora vamos voltar um pouquinho para as substâncias puras e dar um super zoom. Um zoom lá no nível atômico, para a gente descobrir do que elas são feitas no seu coração. E lá no fundo, tudo, mas tudo mesmo, se resume a isso: átomos. Eles são como os bloquinhos de Lego da matéria. Mas o tipo de átomo e o jeito como eles se juntam vai nos dar a nossa última camada de classificação. E aqui está a nossa última pergunta para fechar o mapa da matéria. Essa substância pura que a gente está vendo, ela é simples ou ela é composta? A resposta para isso está nos tipos de átomos que formam ela. E a diferença é bem fácil de pegar. Olha só. Uma substância simples é formada por átomos de um único tipo de elemento químico. É o caso do gás oxigênio, o O2, onde a gente só tem átomos de oxigênio ligados uns aos outros. Já uma substância composta é tipo um time misto. Ela combina átomos de dois ou mais elementos diferentes, como a água, H2O, que junta hidrogênio e oxigênio. Bora fixar com mais alguns exemplos para não ter erro. Substâncias simples: gás hidrogênio H2, ferro, Fe, e olha que interessante, o gás ozônio, O3. Repara que o ozônio tem 3 átomos, mas são todos do mesmo elemento, o oxigênio. Por isso, ele continua sendo uma substância simples.
Do outro lado, as compostas, juntando a galera. O gás carbônico, CO2, e o álcool comum, C2H6O. Ufa, foi bastante informação, eu sei. Mas que tal um teste bem rapidinho só pra gente ter certeza que tudo ficou na ponta da língua? Bora testar esse conhecimento novo? Primeira pergunta na tela. Uma mistura de água e álcool que parece um líquido só, todo uniforme, é o quê? A. Heterogênea. B. Homogênea. Ou C. Pura. Um tempinho para pensar. E a resposta certa é B. Homogênea. Se a aparência é uniforme, a gente só vê uma fase, então é uma mistura homogênea. Próxima! O gás ozônio O3, que é feito só com átomos de oxigênio, ele se classifica como A. Substância composta, B. Mistura heterogênea ou C. Substância simples. Essa é para testar a tensão. E a resposta é C. Substância simples. Lembra da dica? Mesmo tendo 3 átomos, o que importa é que são todos do mesmo elemento. E para fechar com chave de ouro, só as misturas A, sólidas, B, heterogêneas ou C, homogêneas é que podem ser chamadas de soluções. A resposta correta é a letra C, homogêneas. Exato. Solução é só um outro nome, um sinônimo para mistura homogênea. E no final das contas, é para isso que serve toda essa classificação. É como se a gente ganhasse uns óculos de químico para conseguir enxergar a organização que existe por trás de tudo ao nosso redor, desde o oceano até o ar que a gente respira. E essa citação aqui resume a história toda perfeitamente. A grande lição é que a gente vive, na maior parte do tempo, num mundo de misturas. As substâncias puras são super importantes, claro, mas é muito raro encontrar elas sozinhas na natureza. O nosso café, o ar, o aço, tudo é mistura. E para terminar, eu deixo um desafio. Com esse conhecimento todo, que tal dar uma de detetive aí onde estão agora? Olhem ao redor. O que é uma mistura homogênea e uma heterogênea? Será que tem alguma substância pura dando sopa por aí? A química começa exatamente com essa curiosidade. Até a próxima!